Fala pessoal, tudo bom? Vamos começar mais uma aula do Metasploit Framework. Nessa aula aqui, ela é bem especial. Nós vamos unificar o uso do Nmap, o famoso Nmap, junto com o Metasploit. Por quê? Para fazer a introdução do banco de dados do Metasploit, como utilizar o banco de dados do Metasploit. Então fica unindo o útil ao agradável ali, fica mais interessante a gente conseguir fazer uma demonstração com esses dois recursos e facilita o aprendizado. E é útil, a gente usa realmente dessa maneira. Então vamos ver na prática como que funciona. Aliás, antes de falar da prática, vamos para a parte teórica ali, que é bem rapidinho, depois a gente vai para a prática. E não deixe de fazer esses laboratórios. Tudo aquilo que eu faço ali na parte prática, tente reproduzir, tá? Vai facilitar bastante o seu aprendizado. Bora lá. Nmap e Metasploit. Bom, acho que todo mundo conhece o famoso Nmap. O Nmap, ele é uma ferramenta poderosa, ela é muito útil. Eu coloquei aqui alguns scans básicos, né, mas sempre a gente coloca ali o "-help", vamos entender bem quais são os parâmetros. Lembrando que no processo de um pentest, eu rodar um Nmap é um tipo de varredura que eu vou acabar fazendo na rede ativa. Então ele vai levantar a suspeita imediatamente. Tem métodos de scan, de varredura, que pode nos ajudar. Por isso que o help é bem importante e que você conheça bem o ambiente naquele que você vai fazer o seu pentest, tá bom? Aqui pra gente, poxa, eu posso vir aqui rodar, ele faz completa, detecção de tudo, não importa, tá? Aqui eu estou no meu ambiente, laboratório, o importante é a gente trazer a visualização daquilo que a gente tem no nosso sistema, tá bom? Bom, outra coisa interessante, gerenciamento de banco de dados. O que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, eu vou rodar o Nmap e vou descobrir o que eu tenho na rede. Mas eu posso rodar um Nmap integrado ao Metasploit e salvar as informações no banco de dados. Para quê? Poxa, porque eu posso ter vários pentests, várias sessões, eu posso até criar aqui um workspace, um ambiente de trabalho específico para cada conjunto de informações dentro de um banco de dados. Então a ideia de eu usar um banco de dados no Metasploit é organizar e gerenciar as informações, além de eu manter um histórico, manter um registro de tudo aquilo que eu estou fazendo. O bom é que assim, se eu salvo tudo no banco de dados, facilita para mim, né, o uso daquelas informações. Então toda vez que eu vou rodar ali um exploit, né, eu vou rodar ali uma varredura, já tem as informações gravadas no banco de dados. Quero saber quais são as vulnerabilidades de todos os hosts que eu fiz a varredura. Já vai estar ali facinho para a gente. Então, bora ver na prática como que funciona. E a gente tem um help ali, tá? Eu marquei aqui as principais informações que a gente tem quando usa o banco de dados. Aqui, poxa, hosts é importante, vulnerabilidades é importante, dbNmap é o número 1 aqui, que é o que eu quero fazer, utilizar esse recurso, tá? Apesar que eu posso executar o Nmap, né, que ele já registra essa saída aqui automática, como está escrito aqui, ó. Porém, eu posso rodar o Nmap padrão, como eu estou acostumado, e exportar isso, depois eu importo, né? Vê aqui os arquivos, tá? Eu posso aqui utilizar o export ou import daquilo que eu registrei no meu Nmap, que eu rodei numa outra janela, tá? Mas eu posso rodar o db Nmap, que já executa e registra automaticamente, que é o que eu quero fazer para fazer essa demonstração aqui para vocês, e vamos falar um pouquinho sobre vulnerabilidades, que é bem interessante também. Bora agora para a parte prática. Já estou no meu Kali Linux rodando o meu Metasploit, e se vocês bem se lembram, na primeira aula eu rodei um comando chamado search, deixa eu voltar para cá, search, e aí eu coloquei type igual auxiliar, em inglês, né? E eu lembro que eu coloquei scanner e depois coloquei o TCP. E aí a gente encontrou aqui, fizemos até uma busca aqui, um port scan TCP. Top! Funciona muito bem. Os auxiliares são muito importantes, como a gente já tratou nas outras aulas, tá? Até para a gente complementar aqui, os auxiliares, eles são muito úteis na administração, coleta,
Tem muita informação de auxiliar que a gente pode fazer o uso. Mas a melhor ferramenta que pode existir para que a gente faça um scan é o Nmap. Nmap. Então, por exemplo, eu vou rodar o Nmap para detectar as portas aqui do meu roteador. Olha só, ele vai rodar aqui. De onde eu tirei esse "-ss"? É porque eu fui aqui no site do Daniel Dondo, ó, e eu tenho vários parâmetros que eu posso utilizar para fazer aqui o uso do Nmap. O Nmap é uma ferramenta poderosíssima, ele traz, nossa, muitos, mas muitos recursos importantes para nós, principalmente na fase de descoberta e detecção de versão, serviço, sistema operacional e até vulnerabilidades, tá? É só ir lá no Daniel Dondo e procurar por Nmap. Aliás, tem bastante coisa sobre o Nmap no meu site. Top! Mas eu tenho uma outra janela aqui aberta também, que eu executei aqui previamente. Eu rodei o comando Nmap para a rede inteira. Se eu tiver em dúvida do Nmap, vou até voltar aqui. É só digitar Nmap aqui que eu tenho os parâmetros, tá vendo? Ó? E eu vou saber o que é que eu estou utilizando aqui. Ao "-ss", eu estou usando o TCP sim. É uma técnica de scan bem padrão, ele traz muita informação. Olha, ele traz informação das máquinas que estão online e as suas devidas portas abertas, aí, as portas que essas máquinas possuem. Ele achou aqui alguns hosts e beleza. Eu posso aqui começar a fazer o meu ataque usando o Metasploit. Mas olha só, eu poderia fazer o uso de uma maneira mais inteligente. Eu vou usar o comando hosts e ele fala, poxa, eu não tenho um database. Eu poderia jogar essas informações num banco de dados do próprio Metasploit. E é isso que nós vamos fazer. Eu vou integrar esse resultado num banco de dados do próprio Metasploit. Então eu vou carregar aqui uma nova instância. Deixa eu abrir aqui minha senha Kali. E aqui eu vou rodar o comando msfdb. Olha lá, db. Deixa eu aumentar aqui para ficar fácil de ver. Só de eu dar um enter aqui, ele já traz alguns parâmetros, né, que eu posso utilizar esse comando aqui, db. O primeiro é o init. Eu vou iniciar um banco de dados. Tá bem, aqui msfdb init. Não existe nenhum banco de dados, como vocês viram. O database está conectado. E eu acho que eu não tenho nenhum banco de dados. Primeira vez que eu vou executar esse comando nessa máquina aqui. Ele está criando uma base de dados. Opa, beleza, já até funcionou, tá vendo? Criou um database aqui para mim. Bom, beleza. Eu vou agora então aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, hosts. Database não conectado. É só sair e entrar de novo. Quer ver, ó? MSF console. Se eu rodar aqui o comando hosts agora, o que ele vai trazer? Ele vai se conectar ao banco de dados. Eu estou conectado, entretanto, eu não tenho nada aqui dentro, tá vendo? Mas, ó, quando eu vou aqui no help, ó, db connect, eu já estou conectado, né? Export db nmap save status. Vamos rodar o status? Ó, db underline status. Conectado, ó. Beleza, vamos lá então. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu acabei de rodar aqui o comando help e eu vi que existe a possibilidade de eu rodar o comando db nmap. Então vamos rodar o db nmap? Ó, db nmap. Opa. nmap. E aí o que eu tenho? Eu tenho um help, vamos ver. Mesma coisa que eu posso utilizar aqui, ó, no próprio Nmap. Aliás, é a versão do Nmap. Olha só que interessante, ó. Host Discover, Ping Scan, né? O scan que eu utilizei, o "-s", tá vendo? Ó? "-sv", ó, para descobrir portas e tal. Esse aqui acho que é o mais completo de todos. Então, eu vou rodar esse aqui, com "-o" também. Então, vamos lá. "-sv", "-o", 192.168.00/24. Esse é o comando. Vai demorar um pouquinho, então eu dou um pause e a gente já volta. Olha, no meu ambiente demorou bastante, mas ele trouxe aqui finalmente o resultado, tá? Então ele conseguiu encontrar muita coisa
aqui no meu ambiente, demorou 1 hora para ele trazer toda essa informação. Mas ele trouxe aqui. O próximo comando, o comando que eu rodei, deixa eu limpar a tela aqui, né? Clear. Foi o comando dbnmap. O comando foi o dbnmap-sv. Esse foi o comando que nós executamos. Demorou bastante aqui na minha máquina, mas em compensação, se eu digitar agora hosts, nós temos uma lista de hosts que ele vai manter aqui no meu banco de dados e que eu posso começar a trabalhar. E olha que legal, trouxe o endereço, né? O IP, o MAC, o nome do sistema operacional. Ele não conseguiu pegar o nome, ó, da máquina. Trouxe algumas versões e alguns propósitos, o que é servidor, o que é dispositivo. Bom, acho que a gente consegue agora começar a fazer alguma coisa mais legal. Mas antes de modificar esse banco de dados, o que eu vou fazer? Eu vou usar o comando workspace. Isso aqui é muito importante. Nós estamos usando um workspace, uma área de trabalho padrão. Mas eu posso criar um workspace novo. Então, vou colocar aqui o "-h" para trazer um help. E eu vou criar um novo workspace. Workspace "-a", eu vou chamar de pentest. Adicionamos um workspace pentest. Deixa eu colocar de novo o comando workspace. Agora estamos no pentest. Note, estava no default. Agora estamos usando o pentest. E eu vou usar o comando hosts. E zerou. Na realidade, não é que zerou. Eu posso criar áreas de trabalho com bancos de dados específicos. Então, se eu venho aqui, coloco o workspace e volto aqui para o default, e eu coloco aqui hosts, lá estão os meus hosts. Isso é muito importante, isso aqui facilita bastante. Agora eu vou colocar o pentest, só para simplificar aqui para a gente. Por quê? Porque eu tenho um controle administrativo, eu consigo exportar, importar, e eu posso fazer trabalhos diferentes, né, para vários setores ou diversas empresas. Então é muito importante conhecer e usar o workspace, tá? É bem facinho. Uma coisa que a gente pode usar também, geralmente é comum, é exclusão, né? Então é o "-d" o nome do workspace, e até renomear. A gente acaba não criando tantos workspace para ficar tão complexo. Bom, agora eu estou no workspace novo. Eu vou rodar um outro comando aqui e eu vou fazer uma listagem. Vou rodar o dbnmap diretamente para uma máquina que eu tenho aqui. Deixa eu ver qual que é o nome dessa máquina, o IP dela. 192.168. Vamos fazendo o 25. Beleza, olha quanta porta aberta, né, que a gente tem. E se eu pôr aqui agora no hosts, ele já trouxe para mim, mas olha, tá faltando muita coisa, né? Não pegou o nome, tá? Eu podia rodar um "-a" do sistema operacional. Vamos só no "-o" para ver. Conseguiu fazer. Hosts. Ele já trouxe aqui o sistema operacional. É o Linux. Não pegou algumas outras informações. Eu posso aqui para os hosts adicionar. Eu posso adicionar um host. Olha que interessante, né? Em vez de procurar sobre ele. Então eu venho aqui, por exemplo, ao "-a", e eu vou adicionar 192.168.0. Qual que foi o que eu usei agora? Eu acho que eu usei o 25, eu vou usar o 18 agora. O 18. Hosts. Olha lá, agora eu tenho 18, mas o 18 não tem nada ainda, né? Então, poxa, obviamente a melhor coisa que a gente tem aqui a fazer é sempre rodar um dbnmap. Deixa eu deixar uma IVA ali para ficar fácil. Do mais simples possível, ou até vamos rodar com "-a" agora, o 18. Ele é um pouco mais completo, "-a". Claro que a gente pode usar o dbnmap com muitos outros recursos, tá? Com uma grande quantidade ali de parâmetros para preencher e melhorar cada vez mais o nosso banco de dados. Ó, aqui, ó, tá vendo? Ele trouxe muito mais informação. Trouxe até várias portas abertas, tá vendo?
é legal. Agora no hosts aqui ele já tem as informações um pouco melhor. Eu posso também colocar o seguinte, eu posso adicionar informação, ó, hosts "-h", né? O menos "i" de info, tá vendo? O menos "m" de um comentário, né? Então eu posso adicionar aqui, ó, pro hosts, escolho qual é o host que eu quero e adiciono uma informação. Então, vamos fazer na prática aqui o 92.168.0.25, eu vou colocar aqui uma informação de que ele é o Metasploitable Hosts. Olha ali, o Metasploitable. Podia colocar um comentário ali também. Muito bom. Uma coisa que é interessante que a gente pode fazer é o uso de auxiliares, uso de outros recursos que vão nos ajudar, por exemplo, a automatizar aqui, ou sei lá, complementar as informações que a gente precisa. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o auxiliar, eita, auxiliar, vamos colocar o scanner para NetBIOS, NBName, vamos usar ele, deixa eu ver aqui, ó, Show Options. Olha que interessante, né? Tem aqui algumas opções. O que eu preciso colocar aqui são os hosts, tá? Uma forma de fazer um bom uso do banco de dados, que a gente tem várias máquinas, né? Aqui no hosts. Então, vem aqui, ó, hosts. Todas essas máquinas aqui. No meu caso aqui tem só essas duas maquininhas aqui. O que eu vou fazer? Ó, hosts menos R maiúsculo. O que aconteceu? Vamos lá no Show Options desse módulo que eu estou usando. Olha lá, ele adicionou. Agora é só rodar o Run. Então, olha que interessante, né? Quando começa a facilitar o uso das tarefas, começa a auxiliar a gente nas tarefas, ter aí uma base de dados com várias máquinas. E agora é só rodar. E vamos ver se ele melhora também, uma vez que eu rodei aqui o... Cadê o hosts? Ó, OS, o nome não tinha, OS Flavor. Vamos ver se ele pega o nome aqui das máquinas. Rodou completo, vamos ver se no hosts aqui a gente tem... pegou, tá vendo? Inclusive o nome da máquina é Metasploitable. Antes eu tinha rodado aqui, ele não tinha o nome. Então nós usamos aqui um auxiliar e estamos melhorando cada vez mais as informações, né, no nosso banco de dados. Nós podemos exportar essa informação. Aliás, do mesmo modo que eu estou exportando, eu posso também importar essas informações usando o próprio Nmap, tá? Então você gera ali um resultado com o Nmap, né? Exporta essa informação e importa aqui no banco de dados, né? Pode ser feito dessa maneira também. E aqui é legal. Bom, deixa eu voltar aqui, back, né? E o que nós temos aqui no nosso host são duas máquinas que a gente já fez aqui uma varredura sobre elas. Vamos rodar aqui o comando services. Olha só, ele traz todos os serviços de cada uma dessas máquinas. E aqui começou a ficar fácil, hein, para a gente poder fazer a nossa análise de vulnerabilidade. Ó. Tem várias portas e a gente pode começar a explorá-las e fazer um plano de ação bem mais interessante. Muito bom. Finalizamos então essa aula tão importante, onde nós vimos o banco de dados do Metasploit e a sua importância, onde eu consigo administrar os nossos pentests. Criamos o workspace, onde em cada workspace vamos manter uma base desse banco de dados com informações de máquinas que estamos utilizando. E é muito importante conhecer esses recursos, pois facilita a administração, facilita os nossos pentests e a gente consegue ganhar tempo armazenando essas informações. Note que o banco de dados vai ficar aqui disponível, mas não significa que as máquinas estão ali online. Então eu também faço um registro dessas informações que eu posso exportar para o meu relatório. Olha que legal. Então, aproveite, tente recriar todos esses passos no teu laboratório. E é isso aí. Eu vejo você na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.